Ok, pessoal, mais um Mídia Certa. Hoje, conversando, batendo um papo aqui com o Zezé Brandão, jornalista e publicitário aqui de Araraquara. Zezé, muito obrigado por ter vindo aqui, aceitado o meu convite. Imagina, para a gente bater esse papo aqui. Imagina. E você, como é um cara já do meio, não é velho do meio, meio que é velho. Velho. E eu queria te agradecer muito a tua vinda aqui, cara. Imagina, eu é que agradeço, porque é uma oportunidade interessante de trocar uma ideia. Eu estou há pouco tempo no mercado de Araraquara, porque eu estava em São Paulo a minha vida toda. Quanto tempo você voltou para cá? Vai fazer 5 anos. 5 anos? É. O que você andou fazendo? Bom, deixa eu perguntar primeiro, assim, de chofre. Você é jornalista formado aonde? Não, eu sou formado em publicidade, propaganda e marketing. E formou na Escola Superior de Propaganda. Lá na ESPM. ESPM. E depois na prática jornalística. Na prática jornalista, desde o Imparcial, porque eu comecei no Imparcial. Desde o Paulo Silva? Desde o Paulo Silva. Grande Paulo Silva. Grande Paulo Silva. Dona Cecília. Dona Cecília, maravilhosa. Maravilhosa. Então você é uma escola boa do jornalismo, hein, cara? Eu acho que sim. Foi onde o Loyola começou também. O Inácio, lá daquele lá, puxa vida. Então, e você formou na ESPM e ficou em São Paulo? E fiquei em São Paulo. Agora, por incrível que pareça, eu me formei na Escola Superior de Propaganda e Marketing, mas estando no jornalismo e praticando jornalismo e trabalhando com jornalismo. Sim. Eu só entrei na propaganda muito tempo depois. Entendi. Eu passei para a propaganda muito tempo depois. Mas em São Paulo ainda? Tudo em São Paulo. Mas primeiro eu tive na Editora 3, na revista Status, fui correspondente da Editora 3 em Paris durante anos, na França. Pô, você ficou lá? Fiquei 4 anos. Você morou em Paris? Morei em Paris. Olha que legal, cara. Durante 4 anos. Você é um cara privilegiado. Pois é, não, Paris foi muito boa. Hoje eu não tenho tanta certeza com todo esse terrorismo. Não, é boa. Continua sendo boa. Continua linda. Bom. Eu tenho um filho que mora lá. Mas agora é perigosa. E a gente fica preocupado pra caramba, viu? Agora... Mas continua linda, viu? Eu estive lá em novembro. Continua maravilhosa. belíssima. Você foi um privilegiado. E aí você voltou para São Paulo? Aí voltei para São Paulo e nessa volta para São Paulo ainda continuei mais um tempo na Editora 3, fui editor de criação da revista Status. Tá. O Status marcou época, mais ou menos foi uma época, aquelas mulheres todas do Status. Marcou época. Foi uma revista de muito sucesso. Era Editora 3? Editora 3. Legal. Domingos Ugaray. Aí, num determinado momento da minha vida, eu resolvi que talvez eu devesse ir para a propaganda, que era a minha formação. Tá. Você resgatou a propaganda. E que cada vez eu tinha mais interesse, gostava mais e achava que era um universo mais interessante, mais rico, mais criativo. Sim. Talvez tenha sido uma fase da imprensa menos surpreendente, não sei, não me lembro a razão. Eu sei que eu fui para propaganda, fui para a GGK, que depois virou W Brasil. Agência do W Brasil, exatamente. Aí fiquei lá um tempo, uns 3, 4 anos, aí fui para Laje e Magui, onde fiquei 21 anos. Aonde? Laje e Magui. Laje e Magui. Laje e Magui. Magui. Agência... Não existe mais. Não existe mais, mas é a agência que criou a boa ideia da Caninha 51. Da Caninha 51, olha só que legal. Você estava lá na época? Estava. Então, que bacana. Também sou um pouco pai da criança. Pai da criança, da 51. Que é o pessoal de Pirassununga, né? É o pessoal de Pirassununga. Olha que bacana. Luiz Augusto, uma boa ideia. Uma boa ideia. Tá. Então, e aí eu realmente foi um universo que eu mergulhei, porque eu adorei. Desisti de jornalismo, passei anos praticamente sem nenhum contato. Na área de a não ser com amigos, com um relacionamento mais pessoal. Mas profissionalmente saí fora. Focou totalmente na propaganda. Fui diretor de criação da Laje Magui durante quase 17 anos, porque eu fiquei 21 anos lá. Que grupo que era essa agência? A Laje Magui era BBDO. BBDO? BBDO. Multinacional. Era multinacional, uma grande agência multinacional, que depois passou associada da UMAP. Ok. Que é o MAP BBDO. É o MAP BBDO. Mas antes foi Laje Magui BBDO. Sei. Então, aí a gente teve clientes muito grandes, como Gillette, como Elma Chips, Dupont,
enfim, grandes clientes. Desse time que você ficou 21 anos lá, é isso, né? Aham. Você me falou da Caninha 51. E você está falando desses, da Gillette, Elma Chips. Elma Chips, essa galera toda. Mercedes-Benz. Mercedes. Você era diretor de criação. Era. Vamos falar uma coisa aqui, Zezé. Criação é uma coisa realmente que os publicitários, né? E isso que eu acho que dá um pouco não, muito do charme, do tão propalado charme da publicidade e propaganda, é a criação, né? Trabalha-se muito também, viu? Tem muito charme, mas trabalha-se muito. Não, exatamente, é o que a gente sempre fala aqui. Não, lê do engano achar que é só charme. Tem muito trabalho, muito suor. É gostoso de... Muita transpiração. É assunto de festa, mas trabalha-se muito. Tem inspiração, mas tem muita transpiração também. Sobretudo. De tudo aquilo que você viu dessas grandes empresas, inclusive multinacionais, você se lembra de um case ou uma campanha que realmente tenha te marcado? Fala, Cacilda, essa ficou do cacete. Olha, são milhares, porque a própria Caninha 51 me deu enorme prazer durante muitos anos, porque eu criei campanhas que até hoje eu considero maravilhosas, outstanding e tal. Mas eu acho muito divertido um case que o editor abriu, que foi um case de fracasso, por incrível que pareça. Conta isso aí pra gente, que isso aí é interessante, cara. Porque nego vem aqui e só fala case de sucesso. Não, foi... né? Agora vamos ouvir um case de fracasso, que isso é bom. Não, porque tem outro lado da moeda isso, também. Porque tem muitos. E é um case também. Não, e cases de sucesso quase todos. Exatamente, foram muitos. Então, agora o case de fracasso era interessante porque foi uma campanha de lançamento de sustentação de umas revistinhas da editora Abril, que eram pequenos romances de sexo, amor, emoção e violência, não sei o quê, que eram uns romancinhos femininos que chamava Sabrina, Bianca e Júlia, cada um deles. Aí tinha os títulos, né? Paixões, torvelinhos de paixões, paixões desenfreadas. Enfim, tinha esses nomes. Haja imaginação. Então, a gente criou uma campanha ambiciosíssima, filmada na Grécia. Caramba! Uma super produção. Que tinha carro que trombava, incendiava, que tinha um navio transatlântico. Enfim, porque era como se fosse um grande trailer de um grande filme americano. É isso que eu ia falar, uma produção cinematográfica. Era sexo, amor, emoção e não sei o que e tal, e descrevendo aquele clima dos romancinhos que deveria ser um enorme sucesso e que a Abril adorou a ideia e investiu e tanto mandou era material toda a equipe para a Grécia. Divulgação da campanha. Claro, divulgação da campanha. Que beleza. Bom, foi feito, todo mundo aprovou, um belíssimo comercial, tinha 45 segundos, o que era muito raro na época. Caríssimo, porque era Rede Globo, enfim. Aí, bota-se o filme no ar. A primeira semana foi uma queda absoluta de venda de revistas, dos livrinhos. Sim. Insistiu-se num segundo flight de mídia, mais ainda caía. Caramba. Então, foi uma coisa, uma perplexidade, suspende a campanha, para com tudo. Vamos fazer pesquisa. Porque todo mundo estava tão seguro que não precisava de pesquisa nenhuma, era tão óbvio que aquilo era um sucesso, porque era uma mulher deslumbrante, atriz do filme, um elenco fabuloso, figurantes. Todo o glamour possível. Todo que você imaginar. E aquela paisagem grega, Mediterrâneo, aquela coisa toda, né? Quer dizer, era luxo puro. E a venda cada vez mais para baixo. Derrubando. Então, suspende-se tudo, para com tudo, vamos pesquisar. Aí sai para pesquisa, fizemos o mercado teste em Curitiba, mas aí já com grupos de pesquisa, né? Tinha quanti e qualitativa. Isso em Curitiba? Em Curitiba. Quanti e quali? Quanti e quali. Reúne-se grupos de pesquisa e não sei o quê. Analisa-se a pesquisa e descobriu-se o seguinte, as mulheres... Peraí, descobriu-se o seguinte... Peraí, eu vou até encerrar esse primeiro bloco aqui... Com suspense. Exatamente. Sei que falta um pouquinho para terminar o primeiro bloco, mas a gente deixa esse papo mais comprido para o segundo bloco, tá certo, Beto? Pode ser? Porque
eu não posso deixar de criar um gancho aqui para esse segundo bloco. O que aconteceu nesse case que foi uma coisa tão... Né? Foi. E qual foi o resultado disso? Tá certo, Zezé? Você topa isso? Isso, não, vamos desvendar o mistério do Vamos desvendar o mistério no segundo bloco. A gente volta já com Mídia Certa para desvendar esse mistério desse case de fracasso com o Zezé Brandão. Até já. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando eu, você, ao mundo. Conectando Tex, é a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Gastronomia e companhia. Apoio cultural. Bambu Sushi Lounge. O incomparável rodízio japonês de Araraquara. Suco Prats. É da fruta para o copo. Quintal do Carmo. O quintal mais charmoso da cidade. A união de criatividade, tradição e sabor resulta na mais bela arte gastronômica, a culinária japonesa. Bambu Sushi Lounge, um incomparável rodízio japonês de Araraquara. Conheça um aconchegante restaurante com 3 deliciosos ambientes. O Bambu oferece mais de 60 opções de rodízio, com opções quentes e frias. Já o cardápio à la carte conta com porções, temakis e combinados super bem elaborados, além de pratos especiais para quem não aprecia o peixe cru. Bambu Sushi Lounge, um incomparável rodízio japonês de Araraquara. Um bom dia começa com hábitos saudáveis, principalmente para alguém como você que não para. Preparar para a escola, sair para a recreação ou ir direto para o trabalho. O Suco Prats ajuda a manter o ritmo da vida moderna com mais saúde e muito mais sabor. Suco Prats, a qualquer hora e em todo lugar. Torne sua vida mais saudável. Torne sua vida mais Prats. Mestre, o senhor está meditando? Não, Anta Prenha. Estou pensando nas pizzas do quintal. Ok, pessoal, estamos de volta com Mídia Certa, hoje recebendo o jornalista e publicitário Zezé Brandão, que deixou aqui no ar, você que está nos acompanhando, e para aquele que começou a ver agora o Mídia Certa no segundo bloco, nós deixamos no ar um gancho de um suspense, de um case de fracasso que ele estava começando a contar, que ele estava contando para a gente aqui no primeiro bloco. Zezé, então... Foi todo esse glamour de produção todo na esse Grécia. Dinheiro investido, porque custou uma fortuna a produção do filme. Quanti, Quali, muita mídia em cima e aí a pesquisa. Venda em queda. Isso. E... Aí faz a pesquisa e descobrimos uma coisa quê? Praticamente óbvia, que todo mundo devia saber, da Editora Abril e da própria agência. As mulheres tinham vergonha de comprar os livrinhos. Por quê? Porque os livrinhos tinham uma certa sacanagem, tinham uma certa coisa e era muito... erotizado, mas com uma linguagem de donas de casa, né? Digamos que uns 50 tons de cinza, uns 30 tons de cinza, ou 12 tons de cinza. Mas tinham uma certa... E elas tinham erotização. Elas compravam, mas liam, deixavam na gaveta de criado mudo. Não eram romances eróticos, claro que não. Mas eram arrebatadores, tinha muita paixão e realizava muitas fantasias das mulheres. Porque era fugir como aventureiro, abandonar tudo e começar uma vida nova. Então você tinha um apelo, né? Uma sedução naquilo tudo, que elas não queriam que se tornasse público. Entendi. Elas compravam, liam, gostavam, pronto, e morria ali, como era um livrinho, meio que um formato de gibi, mas era uma edição barata, então elas podiam inclusive jogar fora depois. Mas fala uma coisa, essa campanha que foi deflagrada, que foi veiculada,
não chegou a motivar um número maior de mulheres Não, a pelo comprar? seguinte, aí, Virgílio, é que moram alguns dos mistérios da propaganda. Quando a propaganda ia para o ar, em horário nobre, na sala de visitas da casa dela, era como se revelasse que ela era uma consumidora. Ah, entendi. Então era como se contassem para a família inteira, quer dizer, a editora e a TV Globo contassem para a família inteira que ela lia aqueles livrinhos. Entendi. Então ela sentia uma certa vergonha e meio que não é comigo. E aí ela não queria ir na banca se expor e comprar o livrinho, porque aí o dono da banca sabia que era ela que lia. Entendi. Aí Então foi você lá tirava do anonimato. Foi lá do aquilo, pudico dela, isso, falou mais alto ali. que era uma coisa íntima dela. Entendi. E que a propaganda revelava. E o projeto, o que se fez disso? O projeto morreu. Morreu. As 4 mulheres foram Investiu-se devidamente... caminhões de dinheiro num rifadas. projeto que nasceu morto. Que legal. Então a né? propaganda tem muito isso. Tem muito isso. Não é só sucesso. Quando você fala, por exemplo, a Boa Ideia, quando a gente criou, a gente nunca imaginou, não se criou com a intenção, não. Com a intenção a gente sempre tem de que seja um sucesso. Claro. Mas não se criou imaginando que, de repente, quando o Gilberto Gil fez 51 anos, ele falava numa entrevista com a Danusa Leão, ele diz, sabe quantos anos eu vou fazer? Boa Ideia. Então, você transformar numa coisa nacional, sinônimo, uma coisa virou sinônimo. Ficou um sinônimo. Quer dizer, quando o nego cantava o número dos bingos, uma boa falava ideia. Boa Ideia. Exatamente. Todo mundo sabia que era 51. É verdade. Mas então a propaganda ela tem isso, ela tem coisas que são imprevisíveis, que você cria sem saber o que vai virar e de repente vira um case monstruoso de sucesso. E que tem um lado também, assim, indo nesse gancho, que você, nisso que você falou, nessa toada que você colocou, tem o lado, por exemplo, do slogan, que é o 51 Boa Ideia, que é a caninha 51, que emplacou de uma forma que virou sinônimo para o lado bom para o cliente, mas tem também aquele slogan que me ocorreu agora, que foi o slogan que levou para o lado não tão bom, que foi o do Gerson. Levar vantagem. Levar vantagem em tudo que era o cigarro. Que virou um sinônimo de jeitinho. Do jeitinho, do malandro. Malandragem brasileira. Da malandragem brasileira. Que até hoje, né? Exatamente, até hoje. A lei de Gerson, virou a lei de Gerson, não é? A lei de Gerson. E levar vantagem hoje é uma coisa feia, quer dizer, você ser acusado de quer levar muito vantagem. Embora na atual conjuntura, estou vendo que a gente que levar vantagem em tudo... Acho que só a gente que não leva. Só a gente que não leva. Mas os bordões, eles surgem assim, sabe? Quer dizer, a Chama Chalu foi um bordão. A Chama Chalu que você feliz, criou. Que eu que criei também. Foi um bordão ficou muito uma feliz, coisa assim, porque... foneticamente muito legal também, que é o Xaxá, né? O Chama Chalu. Isso, Chama Chalu e funcionou dentro daquele contexto de, sabe, eu separei e o que eu faço agora? Chama Chalu. Então, a Chalu virou uma solução. Que está na boca do povo, né? Assim, então, essas coisas acontecem, mas você não tem controle sobre. Sem dúvida. É que dá um impacto interessante. Agora, você está prestando uma consultoria para o pessoal da HDZ, que é o Catuto, o Doca, o Celso Haddad e o Beto Haddad. E o Beto Haddad. Isso. E você já criou algum slogan para ele? Não, já criei. Já criei. Não, eu criei um comercial para eles que também foi uma série de coincidências, porque eu imaginei que podia ser uma brincadeira com um jeito específico de falar. Que é o Liga Já? Não, que é o R, o Magavilha, Então, o Liga H. O Liga H. É o Liga H. Então, aí eu pensei no Carlinhos que Segura. Ficou o H, né? H, que na verdade não, mas é o Carlinhos Segura. É isso, mas o Carlinhos Segura, que é meu amigo, mas eu não sabia que ele tinha uma relação com mídia, com falava em rádio, que ele fazia, eu não sabia disso. É comentarista esportivo do Zé Roberto Fernandes. Eu não sabia. Na Rádio Cultura. Então aí eu criei um comercial pensando no Carlinhos Segura. Que ele tivesse aqueles R's todos dele, porque eu queria... Arrastado. Que eu queria que ele falasse o Liga H, que não faz sentido porque não tem R.
mas que faria sentido no comercial. Por causa do HDZ. Por causa do HDZ. Então, aí eu comentei com meu filho, eu falei, Juliano, você acha que o Carlinhos topa um comercial como esse, mexendo com essa deficiência linguística dele? O Juliano falou, mas o Carlinhos ele é super descolado, ele fala no rádio, ele fazia um programa de botequim, sei lá, com Bilar, com não sei quem. Com Bilar. Ele não tem esse problema. Eu falei, bom, então tá feito. Então aí a gente ficou, trabalhei no coisa, falei com ele falou, imagina, vamos fazer. Aí e agora é o Liga H. Liga H. H, Muito D, bom. Z. Decogou o número? Muito bom, muito legal. Então, funcionou. Quer dizer, eu venho fazendo uma parceria já com a HDZ, com pequenos trabalhos e coisinhas e tal, mas agora esse é o primeiro comercial, realmente, que a gente botou a cara da empresa. E que vai rolar aqui na TV Cultura Paulista também. Todo Provavelmente, mundo vai ter porque... oportunidade. Não, conversamos ontem com o Neto da MSN também. Legal. E que a gente vai colocar o Carlinhos Seguro aqui, que além de vender colchão, agora ele está vendendo também imobiliária, lá da HDZ. E com muito talento, inclusive. E com muito talento. O Carlinhos é talentoso. Muito. E além de ser um profundo conhecedor de futebol e mormente ferroviária, com certeza. Né? É comentarista lá do Zé Roberto Fernandes. Que agora a ferroviária está meio... Não, mas vai melhorar, vai melhorar. A ferroviária. A ferroviária, exatamente. Mas, Zezé, e aí hoje, quer dizer, nessa sua vinda de São Paulo aqui para Araraquara, há 5 anos que você fez, você também, nesse tempo todo, você voltou às suas raízes do jornalismo. Voltei. Porque você é colunista da Tribuna. E agora eu sou colunista da Tribuna já também há quase 4 anos. Quase 4 anos. E eu tenho todos os sábados, eu tenho uma coluna na Desde Tribuna. a época do Antônio Carlos aqui, quando Antônio Carlos era o dono. Ainda estava o Antônio Carlos. Com certeza. Com certeza. Logo depois houve a mudança. Exatamente. Mas ainda, quando eu comecei, estava o Antônio Carlos. E aí você resgatou esse lado e aí eu comecei a me interessar outra vez por isso, pela coisa do jornalismo, e agora estou me divertindo também. Você está com o pé nas duas canoas. Com o pé nas duas canoas. E você escreve todos os sábados. Todos os sábados. E quais são ou é variado, os assuntos são variados? É muito variado, porque fala sobre política. Quer dizer, eu tenho uma liberdade de escrever sobre o assunto que eu quiser. Então legal, eu tenho bacana. desde uma curiosidade que me chama a atenção e aí eu exploro. Então eu tenho colunas sobre micróbios e bacilos que a gente encontra no dia a dia na mesa de trabalho. Até a carta aberta ao Lula, que saiu a semana passada. Que você escreveu. Eu acho que eu cheguei a ver isso, com certeza. Eu não me lembro de ter lido, mas eu me lembro de ter visto o título lá, Carta Aberta ao Lula. E você aborda... assuntos muito variados. Então tem desde uma coisa bem-humorada, como uma coisa mais séria, como umas questões políticas, como esse momento estranhíssimo e trágico, eu diria, que o Brasil está vivendo. Trágico. Então, mais ou menos, eu abordo todo esse nós e eles, essa briga, essa questão que ficou, esse país dividido. Então, tudo isso eu abordo. Mas, Zé, fala uma coisa. Você que é, assim, não vou dizer velho, porque não é velho, você é um cara novo ainda. Mas você que é um cara tão experiente na área de publicidade e propaganda, como é que você vê esse mercado hoje de publicidade? Vamos falar só aqui, não só Araraquara, mas nesse mercado de São Paulo, do estado de São Paulo. Como é que você vê hoje isso? Olha, Virgílio, nos últimos anos, a propaganda como a gente conheceu, ou como a propaganda tradicional, digamos, ela sofreu uma grande mudança, realmente muito grande, né? Porque hoje você tem uma mídia tão dispersiva e, ao mesmo tempo, você tem uma mídia, no caso brasileiro especificamente, e no caso de Rede Globo, tão cara, tão absurdamente cara,
que o anunciante pequeno, por exemplo, pequeno que eu estou dizendo é um que tem assim 5 milhões, 8 milhões, Sei. é bem pequeno. Que é para São Paulo. Mas é muito pequeno para São Paulo também, hoje. Então, quer dizer, o custo de mídia é tão alto que a própria propaganda se viu obrigada a subterfúgios. Sim. Então, hoje, por exemplo, via internet, às vezes você consegue um sucesso maior do que com um investimento brutal numa mídia tradicional. Então, você tem Hoje, a propaganda, eu diria que está um pouco perdida, está um pouco... Tá. Ainda não encontrou... Tá. Por causa dessa, eu diria, dessa quantidade de oportunidades, ou de veículos e mídias que se apresentam. Principalmente a rede social. A rede social, com Facebook, é uma coisa, com e é uma coisa que é tão dinâmica e rápida e acontece novidades o tempo todo, e você tem, através da mídia, da rede social, um boca a boca tão absurdo, né? Quer dizer, você pega essas manifestações, por exemplo. Tudo vira viral. Tudo vira viral. Pode virar. Pode virar, Tem exatamente. a chance de virar viral. Então, os clientes, inclusive, eles se candidatam a virar isso, porque eles gostariam que virasse viral. Né? Quer dizer, imagina você não precisar investir muito e ter um resultado absurdo. Mas você acha que isso é... Mas não faz imagem. Não faz imagem, porque é muito passageiro. Eu também acho o seguinte, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é importantíssimo a mídia social. Claro. Tem que... Claro. É evolução. Não, é inegável. É inegável não isso. Volta atrás. Mas eu vejo assim, uma preocupação muito grande quando os empresários, principalmente de varejo, começam a imaginar que apenas isso vai resolver o seu negócio em termos de comunicação. Não vai. É um ledo engano, né? Mas porque você tiro tem no pé. que ter... É um tiro no pé, né? Porque não vai resolver de jeito nenhum. Não, inclusive porque, ao mesmo tempo que a rede social tem a sua eficácia, ela não tem uma credibilidade, ela tem, sabe, quer dizer, não leva alguém, não mobiliza a ponto de você levar o nego na loja. É porque, exato, isso aí, porque você faz uma coisa, é um tipo de um tiro de canhão, né? Claro. Que você pega todo mundo Isso. e esquece que o princípio da publicidade e propaganda é qual? É você buscar o público-alvo, aquela pessoa que falar com ele e ele te ouvir. Aquele cara que te Quer interessa. dizer, ele bater na tua porta lá e comprar o seu produto. Exatamente. Não é? Você precisa que ele levante da cadeira e vá comprar. Exatamente. Se é para ele que você está vendendo. Porque a mídia, é claro que é importante como mídia de apoio, esse negócio todo, mas para virar viral, esse negócio todo, mas não pode se deixar de pensar também nas mídias convencionais. De jeito nenhum, né, muito pelo contrário. Né, que estão ali para realmente buscar o público. Não, e muita gente se engana achando que pode, muito empresário, e empresário às vezes até de um nível alto, se engana achando que ele pode simplesmente com Instagram, com Facebook, com não sei o quê, o objetivo. Ele não vai construir uma imagem só com aquilo, também com aquilo. Porque a propaganda ela é muito abrangente, então tudo é válido. Mas não dá para brincar com isso, não. Né? Brincar com verba é muito complicado. É muito complicado, porque o Zezé, dinheiro... Cara, muito obrigado mais uma vez. Nosso tempo passou super rápido. Não, sempre é um bate-papo tão agradável, tão gostoso, assim, com um cara tão experiente na área de publicidade, propaganda, jornalismo. É sempre muito bom. O tempo passa sempre muito rápido. Não, é muito rápido mesmo. Eu quero te agradecer de montão aqui a tua vinda. Não, imagina, eu que agradeço, porque é sempre um prazer estar com os amigos. Obrigado. Imagina. Obrigado. Gostei muito e espero voltar mais claro, espero que a HDZ realmente veicule, porque ela precisa veicular mais o nosso filme. Claro, claro. E o meu desafio maior é trazer um cara que você conhece muito, que chama-se Rodrigo Brandão Bilar. Vamos trazê-lo. Sentar aqui nessa cadeira com o cara. Mas é um desafio que eu tenho para 2016, viu, Bilar? Trazer você aqui ainda. Vamos ver se ele traz. Não, ele vem sim. Senão, pelo menos que o tio obrigue a vir. Exatamente. Muito obrigado, Zezé. Imagina, Virgílio, eu que agradeço. Ok, pessoal.
Mídia Certa fica por aqui hoje com o nosso convidado Zezé Brandão. Lembrando que esse programa será exibido amanhã, sábado, às 17h30. Eu e o Zezé Brandão esperamos por você. Até lá e um abraço.